Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você sabia que o planeta Terra já abrigou diversas civilizações muito antes da história bíblica do dilúvio? E não é só isso. Essas civilizações não tiveram convivência umas com as outras, uma vez que viveram em locais e épocas completamente diferentes. Nesse pequeno documentário, vamos apresentar algumas informações fascinantes a respeito disso. É bom lembrar que, enquanto alguns dizem tratar-se de lendas, outros levam muito a sério e acreditam que essas civilizações não só existiram, como também deixaram legados importantes para a posteridade. O antigo documento egípcio, chamado Antiga Crônica Egípcia, traz revelações que mudam completamente tudo aquilo que aprendemos sobre o Egito Antigo, na escola e nos documentários mais recentes. De acordo com seu conteúdo, a civilização egípcia remonta a espantosos 36 mil anos. Será mesmo verdade? Ou isso é uma daquelas ótimas lendas que resistiram ao tempo? Infelizmente, os pesquisadores não conseguiram chegar à profundidade dessa história e o problema está na sua fonte, isto é, não restou muito da antiga crônica. O que foi encontrado há cerca de 1.200 anos foram somente alguns cacos que posteriormente foram remontados por um oficial eclesiástico e cronista bizantino de nome Geórgios Sellos. Ele deu vida à antiga crônica egípcia, inserindo-a em sua obra O Livro de Sotes. A tradução foi feita posteriormente, no século XV, por John Jackson, que, não se tem certeza, pode ter dado seu toque pessoal nas crônicas. O livro é, sem dúvida, uma aula de história, mas não uma história qualquer. As crônicas trazem a história de 30 dinastias egípcias que governaram por 1.113 gerações. E sabe o que isso quer dizer? Que as histórias abrangem alucinantes 36.052 anos. Uau! Isso é muito mais do que os egiptólogos já nos disseram sobre a idade da civilização egípcia, que teria sido iniciada 3.100 anos antes de Cristo. Contudo, antes dos faraós surgirem com as suas pirâmides, segundo os estudos feitos até hoje, já havia assentamentos e culturas pré-dinásticas e a Nakada, que remontam entre 5.000 e 4.000 antes de Cristo, isto é, há cerca de 7.000 anos. Mas isso não chega nem perto das revelações das antigas crônicas. Elas dizem que a primeira dinastia, a dos Aeditas, que tinha o deus Sol Hélios como seu guia maior, manteve o poder por incríveis 30.000 anos. Não há muitos registros dessa fase, pois, como já foi dito, as antigas crônicas egípcias estavam bastante fragmentadas e com boa parte perdida até que enfim foi encontrada por Sellos. Ao final daqueles 30 milênios, vieram os descendentes de Hélios, Cronos e outros 12 deuses que ainda desfrutaram de um período de governo impressionante, 39 anos. Depois disso, as coisas começaram a ficar um pouco mais próximas aos padrões humanos, com 8 semideuses governando por meros 217 anos. É certo que, aos nossos olhos, e até onde a nossa compreensão alcança, isso é realmente surreal. Uma história estranha, um ser todo-poderoso chega à Terra, governa por praticamente uma eternidade, tem alguns filhos e talvez alguns clones que sabem que suas expectativas de vida diminuem gradualmente a cada geração. Isso nos leva à lista de reis sumérios, que tem uma história muito parecida. Após os Airritos, as crônicas apresentam os Mesraítas, descendentes dos 8 semideuses que governaram por modestos 443 anos. Finalmente, chegamos aos nossos conhecidos antigos egípcios. Contudo, dinastia após dinastia, que segundo a história somam 31, seus deuses mudaram levemente. Por exemplo, no Antigo Reino, que durou entre 2686 e 2181 a.C. e que engloba da terceira à sexta dinastias, eles adoravam Ra, o deus Sol. Já a partir do Reino Médio e do Novo Reino, entre a 11ª e 20ª dinastias, Amon foi unido a Ra, sendo, portanto, Amon-Ra seu governante divino. Ísis e Osíris foram introduzidos a partir do chamado período tardinho, entre 1070 e 332 a.C. A duração média de cada uma dessas dinastias foi de 200 anos, sendo que a maior, a 18ª, durou 250 anos. A última dinastia listada é a dos Tanitas,
que pode se referir à antiga cidade de Tanis, mas isso é apenas uma especulação. Agora, será mesmo verdade que o Antigo Egito é muito mais antigo e pode ter sido governado por deuses muito antes dos humanos entrarem em cena? Ou você acredita que isso tenha sido uma mistura de história e mitologia? Dá margem para pensar qualquer coisa, né? De qualquer forma, essas histórias míticas não deixam de ser intrigantes. E se você tem uma mente aberta para esses assuntos, é bem provável que vai pesquisar mais a respeito. Mas façam isso depois. Agora continue me acompanhando aqui nessa outra perspectiva. Uma descoberta arqueológica recente numa capela da Escócia revelou uma evidência de DNA surpreendente. O Messias dos cristãos poderia não ser deste mundo. Apesar de não haver registros pertinentes em publicações científicas ou religiosas tradicionais, e por razões óbvias, muitas descobertas que já foram trazidas ao conhecimento dos pesquisadores acabaram não se tornando públicas, uma vez que poderiam comprometer até mesmo a história que já nos foi contada. Porém, essa ocultação justificada, mas indesejada pelos seus descobridores, não quer dizer que a descoberta seja falsa. Talvez seja inconclusiva, mas não falsa. Bom, uma equipe conjunta de cientistas israelenses e americanos percorreu Israel e a Europa Ocidental em busca de relíquias sagradas. Suas buscas não trouxeram achados significativos até chegarem à Capela de Roslin, na Escócia. Ali, supostamente, encontraram a cruz do Calvário, a mesma em que Jesus Cristo teria sido crucificado. Se essa descoberta for verdadeira, é algo impressionante. Não se tratava apenas de uma lasca da cruz, mas sim da estrutura completa, escondida sob a capela, possivelmente pelos templários há mais de 700 anos. Ao analisarem a madeira da cruz, os cientistas identificaram vestígios de sangue e, surpreendentemente, havia material suficiente para uma análise completa de DNA. Os resultados foram inesperados e dão uma verdadeira espetada no conhecimento atual da ciência. O DNA encontrado não correspondia à estrutura padrão de dupla hélice presente nos seres humanos modernos. Em vez disso, apresentava uma terceira hélice, formando uma configuração de tripla hélice, algo que não deveria ser possível, a não ser que, bem, o material genético foi atribuído a uma espécie batizada pelos pesquisadores como Homo superiores. Embora semelhante ao Homo sapiens, essa linhagem possuía habilidades paranormais, como levitação e regeneração acelerada. E o que é mais interessante é que essas características lembram os milagres atribuídos a Cristo, como curas instantâneas e a capacidade de caminhar sobre as águas. Além disso, acredita-se que os homos superiores tinham habilidades telepáticas e telecinéticas. Se essa teoria for real, pode ser uma das explicações mais radicais e intrigantes sobre a origem de Jesus de Nazaré. No entanto, como essa informação não foi publicada em revistas científicas renomadas, não há como confirmar a sua autenticidade. O destino da suposta cruz verdadeira ainda é incerto. Segundo a hipótese, Cristo pertencia a uma raça de humanoides superiores que habitam secretamente a Terra. Após a sua crucificação, ele teria usado seus poderes para desaparecer e nunca mais ser visto. Seu objetivo entre os homens era transmitir uma mensagem de paz, mas acabou condenado por isso, levando sua espécie a se esconder da humanidade até hoje. O mundo moderno depende de um elemento crucial para se manter, que é a fé. Caso algo da natureza dessa suposta descoberta fosse comprovado sem sombra de dúvidas, isso abalaria não somente a fé dos cristãos, como também afetaria outras crenças, como em Maomé, Shiva, Buda e por aí vai. Portanto, mesmo que tivessem certeza da origem de Cristo, ela jamais poderia ser revelada publicamente. Senão, imagine o caos que iria provocar na mente das pessoas. Embora os Anunnaki sejam mais comumente associados à Mesopotâmia, no Oriente Médio, você sabia que há uma grande chance deles terem vivido, ou pelo menos passado uma temporada, nas selvas amazônicas do Brasil? Conhecidos como um dos povos indígenas mais antigos do país, os Kayapó comemoram anualmente a chegada de um ser enigmático que teria residido na Amazônia muitos anos atrás e, de certa forma, convivido com seus antepassados.
Eles chamam esse ser de Bep-Kororote, enquanto outros, devido a certas peculiaridades, o referem como Anum. Segundo a lenda, Bep-Kororote desceu das montanhas Pati e fez com que as tribos fossem atraídas por ele. O fascínio pelo forasteiro místico foi quase que imediato. Segundo as histórias dos Kayapó, eles escreviam um ser que não tinha qualquer semelhança com os tribais e cuja pele brilhava com os raios do sol. Bep-Kororote era dotado de sabedoria e ensinou aos nativos coisas que eles nunca souberam que existiam. Ele lhes concedeu um conhecimento incrível que ajudou as tribos no avanço da civilização. Para os que defendem a tese, como o autor Zecharia Sitchin e os teóricos dos antigos astronautas, isso parece muito com o modo de operação dos Anunnaki. Era exatamente isso que os antigos alienígenas faziam. Eles chegavam em algum lugar do mundo, seduziam a população local de humanos e indígenas e ensinavam-lhes sabedoria cósmica e segredos tecnológicos. O teórico de astronautas Erich von Däniken escreveu sobre Bep-Kororote em seu livro sobre antigos alienígenas chamado Gods from Outer Space, de 1972, sem versão traduzida para o português. Existem muitos outros especialistas além de Erich que conhecem a história e conseguem entender que os amazônicos foram abordados por um ser de outro mundo. Ainda em seus relatos, o folclore da tribo Kayapó diz que Bep-Kororote apareceu vestido com um traje de Vim. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que eles apenas disseram Vim porque nunca tinham visto um traje espacial antes. Mas qualquer pessoa hoje, sem dúvida, teria reconhecido o traje do ser como algo usado por um astronauta. São muitas suposições, né? E apesar dos esforços, são poucos os que aceitam um caso deste como verídico. E você, acha que Bep-Kororote é apenas uma lenda ou realmente pode ter alguma ligação com os Anunnaki, hein? Vou deixar você pensando enquanto a gente prossegue. Todos os anos, quando a tribo Kayapó celebra o antigo encontro, eles escolhem uma pessoa para se vestir como visitante Anunnaki e dançar em volta. Eles usam um traje volumoso feito de Vim que lembra seriamente nossos astronautas modernos que caminharam na Lua. Mas, continuando com a mitologia amazônica, os Kayapó supostamente conviveram com esse ser Anunnaki por muitos anos, até que um dia ele entrou em um acesso de insanidade. Disse que o visitante gritou histericamente, sem explicação, e então fugiu. Pouco tempo depois, toda a tribo ouviu um grande estrondo, como uma explosão. O visitante rumou para os céus, desaparecendo em meio a uma nuvem de fumaça e trovões. Em 1952, o etnólogo João Américo Per questionou os anciãos de uma aldeia amazônica e registrou a história de Bep-Kororote. Os anciãos disseram que o solo foi sacudido pela explosão tão fortemente que as raízes das plantas saltaram da terra e parte da floresta desapareceu. Para algumas pessoas, a impressão é que Bep-Kororote partiu com pressa dentro de uma nave espacial. E você, o que acha? Talvez você já tenha ouvido falar de múmias. Mas e se eu te contar que as múmias mais antigas do planeta não estão no Egito, mas sim na América do Sul? As múmias de Chinchorro, encontradas no deserto do Atacama, no Chile, datam de cerca de 7.000 anos atrás, ou seja, são pelo menos 2.000 anos mais antigas do que as múmias egípcias. Essa civilização pré-histórica tinha um conhecimento avançado sobre preservação de corpos e práticas que até hoje intrigam arqueólogos do mundo todo. Mas o que isso tem a ver com os Anunnaki? Pois bem, os teóricos dos antigos astronautas acreditam que as técnicas de mumificação podem ter sido ensinadas por seres de outro mundo, os mesmos que, segundo a lenda, ajudaram civilizações antigas com conhecimentos avançados em astronomia, matemática e arquitetura. Afinal, como um povo tão antigo poderia dominar métodos tão complexos sem nenhuma influência externa? E não para por aí. Acredita-se que os Anunnaki possam ter deixado marcas também nas culturas sul-americanas posteriores, como os maias, os astecas e até mesmo os incas. As semelhanças entre as construções megalíticas, os mitos sobre deuses vindos do céu e o uso de ouro como símbolo de poder e divindade apontam para uma origem comum. Uma conexão que, segundo alguns estudiosos alternativos, remonta diretamente aos deuses sumérios. Os maias, por exemplo, falavam de um deus chamado Kukulkan, que desceu dos céus em uma serpente alada e ensinou sabedoria ao seu povo. Já os incas mencionavam Viracocha,
um ser misterioso que apareceu após um grande dilúvio e trouxe conhecimento e ordem ao mundo. Ambos têm características que lembram muito os Anunnaki. Seres divinos, tecnologicamente superiores e com aparência humana. Coincidência demais, não acha? O mais intrigante é que todas essas histórias, do Oriente Médio à Amazônia, do Egito ao Chile, parecem convergir para um mesmo ponto. A ideia de que, em algum momento da história, seres vindos das estrelas estiveram entre nós, influenciando o curso da humanidade. Será que os Anunnaki realmente caminharam sobre a Terra? Ou tudo não passa de interpretações míticas de algo que não compreendíamos na época? No fim das contas, o mistério permanece aberto. E talvez seja justamente esse o encanto que envolve os Anunnaki. A dúvida, a curiosidade e a possibilidade de que o passado da humanidade seja muito mais extraordinário e cósmico do que jamais imaginamos.